Olá, alunas e alunos, estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade aos nossos estudos sobre climatologia. Na aula anterior a gente falou sobre previsão climática, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a previsão do tempo. Lembrando que a previsão climática, a gente busca descobrir, evidenciar tendências dos elementos em relação a uma média. Ou seja, a gente tem as médias anuais, vamos pegar dos últimos 30 anos, como se comportaram as temperaturas e as chuvas durante esses 30 anos. E a partir daí a gente consegue obter informações sobre tendências, tipo, as chuvas estão diminuindo, as temperaturas estão aumentando. Então, essas tendências é que a previsão climática permite identificar. Então, a previsão climática busca evidenciar essas tendências, tá? A previsão do clima, a previsão do tempo, como eu falei para eles visam antecipar as condições em função do comportamento dos elementos a curto prazo. Tá? Vamos lá para o nosso quadro. Deixa eu apagar aqui a aula anterior. Então, previsão do tempo. Previsão do tempo. Então, é uma antecipação das condições de nós. Que a gente fala que é denominado um prognóstico sinótico. Porque ele é baseado nas chamadas cartas sinóticas, que são, por exemplo, cartas isobáricas. Isobáricas. Iso quer dizer igual, bárica pressão. Então é como se você pegasse, por exemplo, o mapa do Brasil e você, dentro desse mapa, você definisse linhas que têm a mesma pressão atmosférica. E a partir dessas linhas que representam pontos que têm a mesma pressão atmosférica, nós conseguíssemos identificar regiões de baixa pressão e regiões de alta pressão que vão definir, por exemplo, o comportamento dos ventos. Então, essas cartas isobáricas, elas são cartas que mostram dentro do mapa qual é o comportamento, como é que essas linhas que têm a mesma pressão atmosférica, que podem definir, por exemplo, áreas de baixa pressão e áreas de alta pressão atmosférica. Então, essas cartas isobáricas servem para isso. Elas dão informações não só sobre pressão, mas também elas dão informações sobre pressão, elas dão informações sobre movimentação das massas de ar, as frentes frias, avanço de frentes frias, por exemplo, como é que estão os ventos, a velocidade do vento, a direção, a umidade do ar atmosférico. Então, essas cartas, elas dão todas essas informações. Geralmente você tem aparelhos que vocês têm os chamados sensores meteorológicos. Esses sensores meteorológicos, a maioria deles, a aquisição dos dados é uma aquisição automática, ou seja, você tem as estações, e nessas estações geralmente você tem uma casinha, você tem uma estação meteorológica, você tem uma casinha que é colocada em determinadas áreas. Você tem uma portinha aqui, e aqui dentro você tem diversos instrumentos que são utilizados para registrar as alterações do clima, as alterações de temperatura, as variações de pressão, o volume de chuvas que caiu na determinada região. Então, você tem esses sensores meteorológicos que dão essa informação de forma automática, assim como você tem também o uso de radares, meteorológicos,
que vão registrar ou vão dar informações sobre precipitação, né? A ocorrência de tornados, então eles são muito comuns nos Estados Unidos, em cima de caminhões e tal, a ocorrência de tempestades, né? A ocorrência de granizo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a produção de maçãs lá em Santa Catarina, né? As maçãs dependem muito de uma previsão da ocorrência de chuvas com granizo, porque as maçãs podem, né, ter uma plantação toda destruída pela ocorrência de chuva de granizo, por exemplo. E também utilizam-se os satélites, então são aparelhos que estão, né, nos níveis mais altos da atmosfera, então são os meteorológicos. Esses radares estão localizados em altas, né, altitudes, que são tanto responsáveis pela recepção quanto pela transmissão de dados. Então, o Brasil já tem bastante satélites instalados. As órbitas podem ser órbitas polares, ou seja, nesses de órbitas polares, né, enquanto a Terra está girando, tá? Ele tá numa posição, né, acompanhando esse movimento. Então, se você tem um satélite aqui, ele está, à medida que a Terra gira, ele também está girando junto com a Terra. E tem os estacionários que estão a uma determinada temperatura, a uma determinada altitude. A Terra gira, mas ele fica parado num determinado ponto. Então, você tem os polares e os geoestacionários. Então, eles são extremamente importantes para essa previsão, para que a gente possa obter informações que sejam importantes para prever quais são as mudanças, né, prováveis que vão acontecer. Então, quando, né, os diversos jornais de televisão apresentam a previsão do tempo, eles estão baseando todo o seu trabalho nesses dados que foram disponibilizados pelos diversos órgãos governamentais ou até mesmo privados, de órgãos que trabalham com previsão de tempo. Então, você tem, além do CPTEC, que é do INPE, que fornece informações, tem alguns também particulares. E esses dados vão sendo, né, acumulados, vão sendo registrados e vão sendo divulgados. Então, a gente tem todo o processo de movimentação de massas de ar, né, que se deslocam de uma região para outra. Vou pegar uma aula ainda nessa quinzena para a gente falar novamente sobre os fatores do clima, a latitude, a altitude, os diversos fatores. Vou falar um por um de cada um deles, a gente vai voltar nesse assunto. Beleza? Até a próxima aula.